E aí galera que vai assistir minha aula, tudo bom com vocês? Vamos dar início aí ao nosso conteúdo aí, a esse ano letivo. E hoje a gente vai começar aí com trigonometria, certo? Relembrando aí a trigonometria no triângulo retângulo. Geralmente esse conteúdo aqui a gente começa a ver ele lá no nono ano, certo? E depois aí no ensino médio a gente dá mais uma revista aí, uma aprofundada. Então vamos lá dar uma relembrada. Se alguém não viu ainda, aproveita para aprender agora. Bom, o nome trigonometria, a palavra tri quer dizer 3, a palavra gono quer dizer ângulo e a palavra metria quer dizer medida. Logo, trigonometria vai ser medida de triângulos, beleza? E não é qualquer triângulo, a gente vai a gente vai trabalhar com trigonometria com qualquer triângulo, mas hoje especificamente a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo, certo? Que é aquele triângulozinho lá que tem o ângulo de 90 graus e tem aqui os outros dois ângulos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente definir quem são os catetos, oposto e adjacente, e quem é a hipotenusa. Quando a gente está trabalhando com o teorema de Pitágoras, os catetos, oposto e adjacente, não importam. São simplesmente catetos. Agora, quando a gente está trabalhando com trigonometria, vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente. E quem vai determinar vai ser esse outro ângulo aqui, certo? Então, vamos lá. No triângulo retângulo, sempre, quem vai estar aqui na frente, ó, desse ângulo de 90 graus, que também é a maior medida do triângulo, é a hipotenusa, beleza? Então, além do ângulo de 90 graus, eu vou ter outro ângulo referência. Coloquei aqui esse ângulo alfa, aqui na corzinha verde. Então, se esse ângulo está aqui, quem está na frente dele, ó, vai ser o cateto oposto. E quem está aqui do lado dele vai ser o cateto adjacente, beleza? Então, é assim que se define cateto oposto e adjacente. Ó. Tem um ângulozinho aqui, o cara que está na frente dele é o cateto oposto e o cara que está do lado dele é o cateto adjacente. E a hipotenusa vai ser a maior medida do triângulo. Se o meu ângulo tivesse aqui do outro lado, ó, vamos fazer outro ângulozinho aqui, ó. Pintar aqui de laranja. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Se o meu ângulo referência fosse esse, aí os catetos se invertiam, porque o cateto que vai estar na frente dele é esse. Então, esse seria o cateto oposto e esse aqui que está do ladinho seria o cateto adjacente, beleza? Então, os catetos aí oposto e adjacente vão mudar de acordo com a perspectiva do ângulo que a gente tem, beleza? Então, essa é a primeira parte, a gente definir quem é a hipotenusa e quem são os catetos oposto e adjacente. A próxima parte é a gente aprender aí quem são as razões trigonométricas. As razões trigonométricas são quem? São três, ó. É o seno, cosseno e a tangente. Diz a lenda que a tangente ela não existia, só existia seno e cosseno. Só que um dia o seno sentiu uma dor de barriga muito forte, foi no banheiro, se trancou lá, aí o cosseno foi lá, bateu na porta, o que o seno respondeu? Tangente. Daí, a partir desse momento surgiu a tangente, tá? Brincadeira, galera, fez só para deixar mais legal, mas na verdade as relações trigonométricas são outras coisas. O que diz a relação seno? A relação seno vai ser a divisão do meu cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Essa é a relação seno. Por isso que o nome é razão trigonométrica, porque razão nada mais é do que uma divisão. O que diz a razão cosseno? A razão cosseno vai ser o meu cateto adjacente sobre quem? Sobre a hipotenusa. E a razão tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Se você quiser decorar direitinho aqui, aprender como é que são essas razões trigonométricas, é só você decorar aqui uma frasezinha bem bestinha. Assim, ó. Sabe como é que a gente vai ler essa frase? A gente vai ler assim, ó. Só H, KH, toa. Só H, KH, toa. Por que só H, KH, toa? Só H é o quê? É a relação seno, que é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ó. Cateto oposto sobre hipotenusa.
KH é a relação cosseno, que é quem? Ó? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa. E TOA é a relação tangente, que é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, só H, KH, TOA, você aprendeu aí as 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Beleza? Para dar uma ilustrada melhor aqui, para provar que essas relações elas são verídicas, eu vou desenhar aqui um triângulo, certo? Um triângulo aqui com medidas reais. Vou desenhar aqui um triângulo pitagórico, que ele vai ter 8 centímetros de um dos catetos. Do 0 a 8 centímetros, beleza? Eu vou fazer um triângulo aqui de 90 graus, então eu vou usar essa reguinha aqui para deixar bem marcadinho aqui. O 90 graus é bem aqui. E eu vou fazer aqui uma reta de 6 centímetros. Alinhei aqui, vai dar bem em cima do meu nome triângulo, mas não tem problema não. 6 centímetros. Então, esse lado tem 6 centímetros, esse lado aqui tem 8 centímetros. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, que a gente acabou de medir, como esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico, quando você tem um triângulo que o lado é 6 e o outro é 8, a hipotenusa ela tem que ser 10. Ó, bateu direitinho, tá vendo aí? Ó, o 0 e o 10. Então, a hipotenusa desse triângulo mede 10 centímetros. Beleza? Agora, vamos pegar esse ângulo aqui, certo? Que a gente não sabe quem é. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo X, tá? Aliás, desculpa, vamos medir esse ângulo aqui. Eu tenho aqui um transferidor, dá para medir direitinho aqui esse ângulo. Para quem não sabe medir ângulo, acompanha aí, ó. Você coloca a sua régua aqui e essa retazinha aqui, ó, ela está subindo e vamos ver os ângulos aqui, ó, 0, 10, 20, 30. Aí, ó, tá entre o 30 e o 40, só que esse aqui é o 35, tá? Ó. Então, 35 aqui, ó, 36, 37, tá entre o 37 e o 38. Então, vamos marcar que esse ângulo aqui ele tem 37,5 graus. 5 graus. Beleza? Agora, vamos testar se a relação seno ela é verdadeira. O que diz a relação seno? Diz que o cateto, aliás, diz que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se o meu ângulo está aqui, ó, quem está na frente dele é o cateto oposto. Então, esse cara aqui é o cateto oposto. E a hipotenusa está sempre aqui na frente do ângulo 90 graus, aqui é a hipotenusa. Então, a relação seno, ela está me dizendo o quê? Que o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10, vai ser o seno desse ângulo aqui, ó. Beleza? Então, 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Agora, como é que a gente sabe que o seno de 37,5 é 0,6? Aí eu vou pegar aqui uma calculadora científica e vou colocar aqui, ó. Esse sim aqui é de seno, tá? Ó. Seno de 37,5 graus. Igual, olha aí o número que a gente achou, 0,6876. Como aqui não deu uma medida exata, não ficou exatamente 0,6, mas ficou 0,6087, que é muito próximo. 0,60 para 0, isso aqui é muito próximo. Então aí está provado aí que a relação seno ela é verdadeira, e assim se segue com as outras razões. Cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ser 8 dividido por 10, né? Relação cosseno. Se eu quiser fazer, ó, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai ser 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 vai dar 0,8. Vamos ver aqui o cosseno, ó. Seno, cosseno, tangente, aqui também é calculadora. Cosseno de 37,5 graus. Vai ser igual, ó,
Aqui deu 0,80 na nossa divisão, aqui na calculadora, 0,7933. Muito próximo, não está exatamente igual, porque talvez esse ângulo não seja exatamente 37,5, porque de 1 milímetro para outro milímetro, eu não sei se é exatamente o 0,5. Então, se você colocar aí no computador, que tem medidas exatas, com certeza vai bater bem direitinho. Beleza? Então, a gente provou aqui que as razões seno, cosseno e tangente, elas são verdadeiras. Vamos aprender aqui outra coisa, que é muito comum aí, que são os ângulos notáveis, certo? Quando se trata de trigonometria, nos triângulos retângulos é muito comum aparecer triângulos que apareçam nesses três ângulos aqui, ó, o de 30, o de 45 e de 60 graus. Se você tiver aí na sua casa um conjunto de réguas, ó, que é aquelas duas réguas em forma de triângulo, e o transferidor e outra régua, você vai perceber que essa régua aqui, por exemplo, esses quadros aqui é 90 graus, aqui é 45 e aqui também é 45. Ó. E nessa outra régua aqui, também forma um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, esse aqui é 30 e esse aqui é 60. Então, os ângulos que mais aparecem aí é o de 30, o de 45 e o de 60. Então, é importante você aprender o seno, cosseno e tangente desses ângulos. E para aprender é bem simples, você faz aqui uma tabelinha, ó, 30, 45, 60, coloca seno, cosseno e tangente, e daí você faz só o seguinte, ó, preenche assim, ó, 1, 2, 3 no seno, no cosseno você faz ao contrário, 3, 2, 1, coloca todo mundo sobre 2, coloca todo mundo sobre 2, ó, e coloca a raiz quadrada em cima, só não no 1. Então, vai raiz no 2 e no 3. Ó. Então, segue o padrão. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. E a tangente? A tangente vai ser assim, ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aí você pode fazer uma musicazinha, um rapzinho assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz de 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz de 1. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Daí você decorou e aprendeu quem é seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E você agora já pode aplicar isso aqui no problema. Beleza? Enfim, chegamos aí na parte de resolução de problemas. Que show! Vamos lá. Determine a medida x nos triângulos abaixo. Tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho essa medida que é 22 metros, esse ângulo aqui que é 30 graus e essa medida aqui que eu não sei quem é. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar quem é a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos lá. Sempre na frente do ângulo de 90 graus está quem? Ó? Hipotenusa. Então, esse 22 aqui é a hipotenusa. O meu ângulo base está aqui desse lado, ó, 30 graus. Então, sempre o cara que está na frente dele, ó, é o cateto oposto. E o cara que está do lado dele é o cateto adjacente. Primeiro passo é esse, identificar quem é quem. Identifiquei quem é a hipotenusa, identifiquei quem é os catetos. Agora, a medida que eu quero encontrar é o x. E o x é quem? Ó? Cateto oposto. A outra medida que eu quero encontrar, aliás, a outra medida que eu tenho é a hipotenusa. Aí eu vou lá nas razões trigonométricas, qual é a única razão aqui, ó, dessas três aqui, que vai relacionar cateto oposto e hipotenusa. A única que vai relacionar cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, a relação que eu vou usar vai ser a relação seno. Seno de quem? Desse ângulo aqui, ó, 30 graus. Que vai ser igual a quê? O que diz a relação? Cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, a gente vai só trocar os valores. Quem é o seno de 30 graus? Eu aprendi aqui na minha tabelinha, ó, que eu cantei a musiquinha no instante. Ó. Então, os 30 graus, seno. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, você substitui por 1 sobre 2.
Quem é o cateto oposto? Aí eu venho aqui pro meu triângulo. Quem é o cateto oposto aqui no meu triângulo? X. Sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é quem? 22. Agora é só fazer a regrinha de 3. Olha que lindo. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 22, 22. Aí como é que eu resolvo isso aqui? X é igual a 22 e o 2 que está multiplicando passa dividindo. 22 dividido por 2 é 11. Pronto. Então x é igual a 11. Essa medidazinha aqui é 11. Olha aí que coisa fácil. Depois que você sabe aí as razões, sabe identificar quem é cateto oposto e cateto adjacente, aprendeu até uma musicazinha aí para decorar aí os ângulos notáveis, pronto. Você já está apto aí a resolver os problemas de trigonometria. Vamos lá para o exemplo B. No exemplo B, eu esqueci de colocar o x, mas ele está bem aqui. Ok? Bora lá. Aqui, ó, sempre na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O meu ângulo referência está bem aqui, ó, 45 graus. Na frente dele é o cateto oposto e do lado dele, ó, é o cateto adjacente. Beleza? Identifiquei quem é quem. Agora, a medida que eu tenho é essa daqui, ó, que é cateto adjacente, e a medida que eu quero encontrar é essa daqui, que é o cateto oposto. Então, qual é a relação que eu vou usar? Eu vou procurar a relação que vai relacionar cateto adjacente e hipotenusa. Lembrando aqui que só H, KH à toa, ó, cateto adjacente com hipotenusa, quem é? É o cosseno. Então, aqui a gente vai usar o cosseno de qual ângulo? Desse ângulo aqui, ó. 45 graus. Igual, o que diz na relação? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora é só substituir. Quem é o cosseno de 45 graus? Venho aqui na minha tabelinha. Cosseno 45 graus é esse garotinho aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Igual, cateto adjacente 6 sobre a minha hipotenusa, que é x. Agora é só fazer a regrinha de 3. Raiz de 2 vezes x é raiz de 2x. Igual 2 vezes 6, 12. Agora, continuando bem aqui, ó, x é igual a 12 e essa raiz de 2 que está multiplicando, ela passa a dividir. Beleza? Galera, é o seguinte, ó. Eu não posso fazer assim, 12 dividido por 2, 6, não, tá? Porque aqui não é 2, aqui é raiz de 2. Aí sempre que isso aqui acontece, quando tem raiz em denominador de fração, a gente tem que fazer um processinho chamado racionalizar. Racionalizar é eu multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo número de baixo. Então eu vou multiplicar aqui em cima pelo número de baixo, que é raiz de 2, e vou multiplicar aqui embaixo também por raiz de 2. Aí vai ficar x igual 12 vezes raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou fazer essa conta bem aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Olha aqui como é que a gente faz isso. Quando você tem multiplicação de raízes, você repete a raiz e multiplica os números. 2 vezes 2, 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, a resposta é 2. Então, sobre 2. Agora, x é igual. Agora, 12 eu posso dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. E essa raiz de 2 que está aqui em cima, eu só repito. Vou colocar aqui a unidade de medida, que é metros. Então, nossa resposta é essa daqui. Beleza? Então, sempre que tiver raiz em denominador de fração, a gente tem que fazer esse processozinho. Aqui não tinha raiz nenhuma, era só dividir. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos. Continuando aí a nossa aula, vamos com o exemplo 2. Uma escada está afastada de um muro 5 metros. Aqui, ó. A escada está afastada de um muro 5 metros, formando com o solo um ângulo de 40 graus. Qual a altura desse muro? Aí, galera,
Quando a questão não é daqueles ângulos notáveis lá que a gente aprendeu a musiquinha, a questão ela vai ter que dar os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo, porque ninguém é o Google aí para decorar seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos, né? Então vamos lá. Qual a altura desse muro? Então quer saber essa altura aqui, x. Então primeiro a gente vai identificar aqui quem é cateto oposto, quem é hipotenusa, e aí vai. Aqui está o meu ângulo de 90 graus, sempre na frente do ângulo de 90 graus está a hipotenusa, beleza? Aqui está o meu outro ângulo referência, sempre na frente desse outro ângulo vai ser o cateto oposto. E do lado desse ângulo vai ser o cateto adjacente, beleza? Então eu quero encontrar o cateto oposto e a outra medida que eu tenho é o cateto adjacente. A relação que vai relacionar cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Tangente de quem? Ó? De 40 graus, que é o meu ângulo que está aqui. Igual a relação diz que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora eu vou olhar aqui nos valores que ele deu. Ó. A tangente de 40 graus é 0,839. Para não usar 3 casas depois da vírgula, a gente vai fazer um arredondamento aqui, ó, 839. Se esse número aqui for maior do que 5, a gente vai aumentar um aqui. Ó. Então, a gente vai arredondar isso aqui para 0,84. Então, 0,84 igual. Cateto oposto é x sobre cateto adjacente, 5. Pronto, agora é só fazer a regrinha de 3. Aqui não tem ninguém, a gente coloca 1. 1 vezes x é x, 5 vezes 0,84, fazer a continha aqui do lado. 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2, 5 vezes 8 vai dar 40, 40 com 2 vai dar 42, 5 vezes 0 é 0, não precisa colocar nada, e essa vírgula aqui. Ó. Aliás, perdão, aqui tem 2 números depois da vírgula, então a vírgula vai dar 2 casas aqui, ó. 1, 2, 4,20. Então, a altura desse muro é de 4,20 metros. Beleza? Vamos lá resolver só mais uma para a gente fechar aí a aula de hoje. Vamos lá. Questão 3. Um observador vê um edifício construído em um terreno plano, sob um ângulo de 30 graus. Se ele se aproximar 6 metros, continua vendo o prédio sob um ângulo de 60 graus, conforme a ilustração abaixo. Daí a pergunta A é qual a distância x, que é essa distânciazinha aqui, ó. E a pergunta B é qual é a altura do prédio y, que é essa daqui. Beleza? Então, galera, vamos lá entender aqui o problema. A pessoa estava aqui, ó, observando esse prédio sobre um ângulo de 30 graus. Ela caminhou 6 metros para cá, continuou observando o prédio, só que agora com um ângulo de 60 graus. E as duas perguntas é, qual é essa distância aqui, ó? Certo? A gente precisa saber esse x aqui. A gente precisa saber o tamanho do prédio y, que é esse mesmo tamanho aqui, né? Só que aqui, nesse triângulo, para mim descobrir qualquer uma das medidas, eu preciso ter um ângulo e eu preciso ter um lado. Aqui eu tenho um ângulo, beleza? Ângulozinho de 60 graus. Mas cadê o meu outro lado de referência? Aqui não tem nada, aqui é um x, aqui é um y e aqui também não tem medida nenhuma. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Só atenção. Vou usar aqui os conhecimentos de ângulos e triângulos, tá? Se esse ângulozinho aqui é 60 graus, e se eu continuar aqui, ó, eu vou ter meia volta, concorda comigo? Ó? Ou seja, exatamente isso aqui, ó, meia volta. E essa minha réguazinha aqui, ó, essa meia volta é quantos ângulos? Ó, 0, 10, 20, 180. Então, se essa volta aqui todinha é 180 e esse pedacinho aqui já é 60, aqui tem que ser quanto? 120 graus, que é para completar os 180. Aí, ó, a soma, sempre a soma de 3 ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus, certo?
Esse ângulo aqui é 120, ok? Esse aqui a questão me diz que é 30. Esse aqui vai ser quanto? 120 mais 30 dá 150. 150 para chegar em 180 falta quanto? 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui é 30 graus. A partir daqui, eu posso deduzir o seguinte, ó. Sempre que eu tiver um triângulo, que esses dois ângulos aqui, aliás, que tenha dois ângulos iguais, significa que o triângulo também vai ter dois lados iguais. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é do mesmo tamanho desse lado aqui. Então, se daqui para cá é 6 metros, daqui para cá também vai ser 6 metros. Então, aqui é 6 metros, essa medida aqui, ó. Agora, eu posso partir só para esse triângulo retângulo aqui. Vamos responder aqui a letra A. Qual a distância x? A distância x vai ser quem no meu triângulo? Cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Vamos lá. Sempre na frente do ângulo de 90 graus, tá? Hipotenusa. Então, esse 6 aqui é a hipotenusa. Sempre na frente do meu ângulo referência vai ser o cateto oposto, que é quem, ó? O meu y. E esse x aqui vai ser o meu cateto adjacente. Beleza? Então, eu quero encontrar o cateto adjacente, que é o x, e a medida que eu tenho é a hipotenusa. O que vai relacionar cateto adjacente com hipotenusa? É a relação cosseno, porque eu lembrei da frasezinha lá, ó, só H, K, H, toa. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Cosseno de quem, ó? 60 graus. Igual cateto adjacente x, aliás, vamos colocar aqui a relação, depois a gente só substitui. Igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 graus, lá pela minha tabelinha, e o seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o cosseno é 3, 2, 1, a raiz que termina com 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. O meu cosseno de 60 graus é 1 meio. Igual cateto adjacente, que é o x, ó, sobre a hipotenusa, que é o 6. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 6 é 6. Então, x é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Então, já sei que esse pedacinho daqui para cá é 3. E agora, para encontrar a altura do prédio y, eu vou usar, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, que é a relação seno. Seno de quem? De 60 graus, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 graus, e o seno é 1, 2, 3, termina com 3. E o cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1, então vai raiz no 3. Então, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Igual, cateto oposto, que eu não sei quem é o y, sobre a hipotenusa, que é o 6. 2 vezes y vai dar 2y. Raiz de 3 vezes 6 vai dar 6 raiz de 3. Então, y é igual a 6 raiz de 3 sobre 2. Aí, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o 6, vou dividir por 2, que vai dar 3, e a raiz de 3 eu só repito. Metros, né, que é a nossa unidade de medida. Então, tá aí a resolução dessa questão. Então, galera, por hoje é só. Foi a aula de hoje, certo? Se precisar, pause o vídeo e assista quantas vezes você quiser, para você entender bem direitinho. Então, agora é só fazer os exercícios que vão estar propostos aí. Então, tchau, até a nossa próxima aula. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tchau!